Projeto de resolução. Altera a resolução número 740 de 2022 para adequação de setores e atividades gratificadas à regulamentação de dispositivos da Lei Federal número 14.133 de 2021, nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos no âmbito da Câmara Municipal de Jacareí e da outras providências. Autoria: vereadores Abner Rosa, Sônia Patas da Amizade e Paulinho do Esporte. Mesa diretora do Legislativo. Proponho aos vereadores da gente colocar em discussão os dois projetos de resolução juntos, pode ser? Pode ser? É um projeto de resolução que visa atender à nova lei de licitação, ok? Está relacionado às funções gratificadas. Então, a gente discute os dois juntos, somente vota separado, ok? Então, o primeiro secretário vai fazer a leitura do resumo também do projeto de resolução número 02. Regulamenta as atividades remuneradas por gratificação por desenvolvimento e atividade GDA e da outras providências. Autoria: vereadores Abner Rosa, Sônia Patas da Amizade e Paulinho do Esporte, da mesa diretora do Legislativo. Apresentação do projeto de resolução 001/2023. Altera a resolução número 740 de 2022 para adequação de setores e atividades gratificadas à regulamentação de dispositivos da Lei Federal número 14.133 de 2021, a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos no âmbito da Câmara Municipal de Jacareí e da outras providências. Artigo 1º. Fica alterado o anexo 2, organograma da resolução número 740 de 2022, para estabelecer a conexão e centralização das áreas de licitações e contratos e compras e manutenção, passando a compor o setor de compras e contratações. Parágrafo único. O setor de compras e contratações é a unidade responsável pelo planejamento, coordenação e acompanhamento das ações destinadas à realização das contratações no âmbito da Câmara Municipal de Jacareí, com as atribuições estabelecidas nos respectivos cargos que passam a compor o setor no organograma administrativo. Artigo 2º. Ficam extintas as atividades gratificadas de pregoeiro e de comissão de licitações e redefinida a de equipe de apoio do pregão, que passa a ser denominada equipe de apoio das licitações. Artigo 3º. Passam a compor as atividades gratificadas da Câmara Municipal as funções de agente de contratação e de comissão de contratação, que juntamente com a de equipe de apoio das licitações, terão atribuições e requisitos de nomeação definidos em regulamento próprio, nos termos do artigo 8º da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021. Artigo 4º. O quadro de atividades gratificadas da Câmara Municipal, estabelecido no artigo 11 da Resolução número 740 de 2022, passa a ter as seguintes configurações: assessor das comissões permanentes, quantidade 1, categoria GDA 02, valor R$ 828,28. Agente de contratação, quantidade 1, categoria GDA 03, valor R$ 1.242,42. Comissão de avaliação de desempenho e para processo administrativo, quantidade 3, GDA 01, valor R$ 621,21.
Comissão de cerimonial, quantidade 4, GDA 01, valor R$ 621,21. Comissão de contratação, quantidade 3, GDA 01, R$ 621,21. Comissão de contratação, quantidade 3, GDA 01, acho que essa já li, R$ 621,21. Controlador patrimonial, quantidade 2, GDA 01, valor R$ 621,21. Equipe de apoio das licitações, quantidade 2, GDA 01, valor R$ 621,21. Promotor de acesso à informação, quantidade 1, categoria GDA 02, valor R$ 828,28. Promotor da preservação do patrimônio histórico legislativo, quantidade 1, GDA 02, valor R$ 828,28. Artigo 5º. As despesas decorrentes da execução da presente resolução correrão por conta do orçamento vigente, suplementadas se necessário. Artigo 6º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, Câmara Municipal, 17 de março de 2023. Autoria, mesa diretora, Abner Rodrigues de Moraes Rosa, presidente, Sônia Regina Gonçalves, Sônia Patas da Amizade, primeira secretária, Paulo Luiz dos Santos, Paulinho do Esporte, segundo secretário. Justificativa. O presente projeto de resolução tem por objetivo adequar a atual estrutura administrativa às exigências da Lei Federal número 14.133, a nova Lei de Licitações e Contratações, de 1º de abril de 2021, especificamente nos setores que atuam com compras, licitações e contratos nesta casa. O projeto, basicamente, faz a junção dos setores que têm atribuições relativas a licitações e contratos e compras e manutenção, formando o setor de compras e contratações, para atender todas as etapas das aquisições no âmbito do legislativo, desde o planejamento até o recebimento definitivo do bem ou a execução contratual, conforme estabelece o novo regulamento federal, sem alterar atribuições ou criar cargos. Para atendimento do que dispõe a nova lei, é necessário também readequar as atividades gratificadas, que possibilitam o desempenho de funções específicas pelos servidores da Casa, cumulativamente com seus respectivos cargos. Assim, estão sendo substituídas 2 delas e readequada uma outra relacionadas às licitações, conforme especificado no corpo do projeto, de forma que atenda à exigência legal para processamento das compras e contratações internas. Para a de agente de contratação, está sendo criada a GDA 03, cujas especificidades das atribuições e responsabilidades requerem, de forma justa, remuneração diferenciada das demais. Considerando a importância e imprescindibilidade das medidas ora apresentadas, esperamos contar com a aprovação dos nobres pares, pelo que apresentamos nossos agradecimentos. Projeto de resolução número 02, que regulamenta as atividades remuneradas por gratificação, por desenvolvimento de atividade e dá outras providências. Artigo 1º. Ficam regulamentadas nos presentes termos as atividades remuneradas pela gratificação por desenvolvimento de atividade, de assessor das comissões permanentes, de agente de contratação, da comissão de avaliação de desempenho e para processo administrativo, da comissão de cerimonial,
da comissão de contratação, de controlador patrimonial, da equipe de apoio das licitações, do promotor de acesso à informação e do promotor da preservação do patrimônio histórico legislativo, cujos requisitos e responsabilidades se encontram nos anexos de 1 a 9 desta resolução. Artigo 2º. Aos servidores nomeados para desenvolver quaisquer das atividades previstas no artigo anterior, será devido, na forma da lei, o pagamento da correspondente gratificação por desenvolvimento de atividade. Parágrafo 1º. A gratificação por desempenho de atividade tem caráter compensatório. Parágrafo 2º. Em caso de férias, licença ou impedimento do desenvolvimento de atividade de hora regulamentada, por tempo igual ou superior a 15 dias, não será devido ao servidor o pagamento de GDA pelo correspondente período. Parágrafo 3º. Fica facultado o desenvolvimento de atividade regulamentada por esta resolução sob a forma de voluntariado, hipótese em que não será devido ao servidor o pagamento da correspondente GDA, sendo o seu trabalho considerado prestação de relevante serviço público. Artigo 3º. Poderá, existindo necessidade, haver substituição temporária do servidor nomeado para o desenvolvimento de atividade, hora regulamentada no caso de férias, licença ou impedimento do exercício. Parágrafo 1º. Na hipótese de substituição por tempo igual ou superior a 15 dias, o substituto fará jus ao recebimento de GDA pelo correspondente período. Parágrafo 2º. No caso de substituição por períodos inferiores ao mencionado no parágrafo anterior, não caberá ao substituto remuneração por GDA, sendo o seu trabalho considerado prestação de relevante serviço público. Artigo 4º. Em caso de nomeação para atuação por prazo determinado, será devido ao servidor o pagamento de GDA pelo correspondente período, considerando-se período inteiro o que ultrapassar 15 dias. Artigo 5º. É vedada a nomeação de um mesmo servidor para desenvolver mais de uma das atividades remuneradas por GDA, exceto em caráter temporário, mediante justificativa, a fim de garantir a continuidade dos serviços públicos. Parágrafo único. Na hipótese excepcional de atuar em mais de uma das atividades remuneradas por GDA, o servidor fará jus à de maior valor. Artigo 6º. Serão nomeados para participação nas atividades remuneradas por GDA os servidores que detenham a formação descrita nesta resolução, que possuam experiência, formação compatível ou tenham realizado cursos de capacitação para o desempenho das respectivas atividades, demonstrem possuir perfil profissional adequado e qualidade na prestação dos serviços. Artigo 7º. O servidor que demonstrar deficiência no exercício da atividade para o qual for nomeado, deverá ser submetido a cursos de capacitação, reciclagem ou, conforme o caso, ser substituído. Artigo 8º. No desempenho de atividade regulamentada por esta resolução, o servidor terá amplo acesso às secretarias e aos departamentos da Câmara Municipal de Jacareí, podendo obter cópias dos documentos necessários ao desenvolvimento de sua atividade, independentemente de autorização da presidência da Casa. Artigo 9º. Os servidores nomeados para o desenvolvimento das atividades ora regulamentadas, que não possuam a qualificação técnica requerida, terão o prazo máximo de 6 meses para comprovarem, junto à Diretoria de Recursos Humanos,
o curso dos estudos de formação da respectiva capacitação. Parágrafo único. Ao servidor que tenha experiência mínima de 24 meses de efetivo exercício em atividade e hora regulamentada ou similar, fica suprida a qualificação constante do caput deste artigo, salvo exigência legal em contrário. Artigo 10º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 11º. Revogam-se as disposições em contrário, em especial as resoluções números 708 de 2016 e 724 de 2018. Câmara Municipal de Jacareí, 17 de março de 2023. Abner Rodrigues de Moraes Rosa, presidente. Sônia Regina Gonçalves, Sônia Patas da Amizade, primeira secretária. Paulo Luiz dos Santos, Paulinho do Esporte, segundo secretário. O presente projeto de resolução tem por objetivo atualizar e readequar as regulamentações de funções remuneradas por gratificação por desenvolvimento de atividade, consolidando as normas atualmente em vigor. Para atendimento da Lei Federal número 14.133, a nova Lei de Licitações e Contratações, de 1º de abril de 2021, nas alterações trazidas no artigo 1º deste projeto de resolução, a atividade de pregoeiro está sendo substituída pelo agente de contratação, que exercerá a função juntamente com outras atribuições estabelecidas na lei. Do mesmo modo, a comissão de licitações passa a ser denominada comissão de contratação, readequando-se suas funções às novas definições da lei. A equipe de apoio ao pregão passa a ser denominada equipe de apoio às licitações, tendo em vista que, de acordo com as novas regras, apoiará não só o agente de contratação pregoeiro, mas também a nova comissão de contratação. Outra alteração ocorre nas atribuições do promotor da preservação do patrimônio histórico do Legislativo. Em 2017, foi criado o Arquivo Público do Poder Legislativo do município de Jacareí e a sua comissão de avaliação de documentos e acesso, norteando as atividades do servidor designado para as funções. Em 2020, com auxílio do Arquivo Público do Estado de São Paulo e do Centro de Apoio às Câmaras, a Comissão de Avaliação de Documentos e Acesso concluiu a elaboração do descritivo das funções, subfunções e atividades da Câmara, do índice de atividades fim e meio, da tabela de temporalidade, do plano de classificação e da instrução normativa, depois de um complexo trabalho ouvindo representantes de todos os departamentos da Câmara, para registrar todos os tipos documentais emitidos, tendo como base o modelo disponibilizado em 2018 pelo ARC, pelo apoio às câmaras, né? Pelo Centro de Apoio às Câmaras, o ARC São Paulo, em conformidade com as normas do Conselho Nacional de Arquivos. A tabela de temporalidade e todos os citados documentos foram implantados na Câmara Municipal de Jacareí no final do ano passado, através do ato da mesa número 10, de 14 de outubro de 2022, desta forma, direcionando o promotor da preservação do patrimônio histórico legislativo para as atividades de gestão documental, voltando-as totalmente ao Arquivo Público do Poder Legislativo do município de Jacareí
e a sua Comissão de Avaliação de Documentos e Acesso, devido ao imenso volume de documentos a serem organizados. Assim, a correção das atribuições dessa atividade gratificada tornou-se necessária para atender a nova demanda de trabalho. Considerando a importância e imprescindibilidade das medidas ora apresentadas, esperamos contar com a aprovação dos nobres pares, pelo que apresentamos nossos agradecimentos. Por fim, os 2 projetos de resoluções foram apresentados. Se houver a necessidade, coloco em aberto a discussão para os demais vereadores. O projeto de resolução continua em discussão. Não havendo mais nenhum vereador desejando discutir a matéria, peço à primeira secretária que proceda à votação nominal do projeto na forma regimental. Primeiramente, PR 001 de 2023. Não pode mais. Como vota o vereador Valmir do Parque Meia Lua? Meu voto é favorável. Como vota o vereador Dude? Favorável. Como vota o vereador Hernani Barreto? Quero só justificar o voto, dizer que essa adequação se faz necessária, até para a gente aprimorar todos os procedimentos aqui de licitações e contratos da Câmara Municipal, com base na legislação federal. Então, obviamente, nós vamos ter um impacto, mas isso é para dar mais transparência, para dar mais condição de trabalho, porque lidar com dinheiro público não é fácil. Então, nós aqui fazemos isso todos os dias, ainda mais o senhor presidente e a mesa diretora. Então, é sempre bom a gente capacitar os profissionais e valorizar os servidores que são de carreira. Então, que fique claro que tudo que for direcionado aqui não é criando cargos em comissão, pelo contrário, é valorizando os profissionais aqui da Câmara Municipal. Sendo assim, eu sou favorável. Como vota o vereador Luiz Flávio? Eu sou favorável. Como vota a vereadora Maria Amélia? Favorável. Como vota o vereador Paulinho do Esporte? Favorável. Como vota o vereador Paulinho dos Condutores? Favorável. Como vota o vereador Roberto Abreu? Sou favorável. Como vota o vereador Rodrigo Salomão? Favorável. Como vota o vereador Rogério Timóteo? Favorável. Como vota o vereador Roninha? Favorável. Como vota a vereadora Sônia Patas da Amizade? Favorável. Discussão única do projeto de resolução número 01/2023, altera a resolução número 740 de 2022 para adequação de setores e atividades gratificadas à regulamentação de dispositivos da Lei Federal número 14.133 de 2021, nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, no âmbito da Câmara Municipal de Jacareí e da outras providências, autoria
vereadores Abner Rosa, Sônia Patas da Amizade e Paulinho do Esporte, mesa diretora do Legislativo. Projeto aprovado por unanimidade, 12 votos favoráveis. Próximo.